quando eu era criança pequena lá em São Carlos, eu queria ser o Oscar Niemeyer. E o Chico Buarque dizia que quando ele era estudante de arquitetura e quando ele fazia um bom projeto, ele achava que lembrava um projeto do Oscar Niemeyer. Depois ele virou músico e quando ele fazia uma boa música, lembra uma música de Tom Jobim. E acho que quando a gente assiste uma boa aula, lê um bom texto, ou tenta dar uma boa aula e escrever um bom texto, é porque lembra uma aula do professor Faria, um texto do professor Faria, que tem essa capacidade única de inspirar e de formar gerações que estão... Uma pequena amostra está aqui nesses 2 dias, né? Dessas gerações formadas pelo senhor. Então a gente tem, parafraseando aí um alemão, a gente tem professores que dão aulas excelentes, excepcionais, a gente tem professores que, por sua vez, escrevem grandes obras, a gente tem professores que orientam, que se dedicam muito, que são amigos dos seus alunos, mas os professores imprescindíveis são esses poucos, ou únicos, como é o seu caso, que conseguem fazer essas 3 coisas. E vi ontem que o senhor estava trocando óculos, porque acho que o senhor usa 2 óculos. Um óculos de jornalista, que é para ver os temas mais contemporâneos, para ver se a bolsa subiu, se tem alguma guerra no Oriente Médio, que sempre tem, e um outro óculos para ver de longe, que é o óculos do teórico, do pensador do direito, que pinça nesses temas da conjuntura as grandes questões estruturais da sociedade e do direito. E acho que a sua obra é marcada, já que as ciências sociais não têm um laboratório para testar suas teorias, suas hipóteses, a sua obra é marcada sempre por analisar as crises, né, que são os grandes laboratórios da sociedade. Então, a crise da ditadura, a crise econômica, política em que se deu a redemocratização, a Constituição de 88, a crise econômica que persistiu nos anos 90, as crises da globalização nos anos 90, 2000, até chegar à crise mais recente, atual, da democracia brasileira e a crise da pandemia, que foi um grande laboratório sobre a globalização, sobre a digitalização da sociedade, que faz sua obra cobrir um espectro amplíssimo, desde a transição de uma sociedade rural à sociedade industrial, até a gente chegar na economia digital, com todos esses problemas que já foram mencionados aqui pelo Jean Paul, problemas de economia política, o que vai sobrar para o intérprete do direito numa época de inteligência artificial, o que ele vai aplicar se não é mais o direito nacional, se o direito é produzido fora do Estado Nacional, o que vai restar da democracia, se a democracia é programada pelas plataformas digitais, que são monopólio, que estão sob o monopólio, oligopólio das grandes empresas transnacionais, das big techs. Então, todos esses temas que fazem sua obra chegar até hoje enfim, daqui para frente, carregam essa marca das suas aulas também, de nos despertarem do sono dogmático em 2 sentidos. Nos despertarem porque não são aulas enfadonhas de leitura de códigos, né? Parece que em 68 picharam aqui na porta da faculdade, não queremos leitura de códigos, queremos ciências jurídicas e sociais. E aí trouxeram, então, o professor Faria, a partir de 68, aí que foi a nossa Revolução Francesa, aqui a guilhotina na velha dogmática, mas, por sua vez, a sociologia jurídica acho que teve 2 marcas que a gente poderia ponderar hoje em dia a partir do impacto que a sua própria obra produziu. Acho que sempre a sociologia se afirmou muito contra a dogmática jurídica, contra a mera leitura, interpretação do direito posto pelo Estado, que está contingentemente vigente naquele período, mas também a sociologia sempre fez um espantalho, né, do Kelsen, e não querendo se resumir a uma teoria pura que fugisse da pesquisa empírica, da análise empírica, e que fugisse também da análise mais normativa, mais filosófica. E acho que, em parte, isso foi superado, esse viés tão contra-dogmática, tão contra a teoria, para a afirmação do campo disciplinar da sociologia jurídica. Em grande medida, isso foi superado, em parte, pelo menos, pela sua obra, pela sua atuação, pela atuação também do professor Joaquim Falcão, de outros poucos que foram os pioneiros desse campo e que precisavam afirmar essa especialidade da sociologia jurídica, mas que hoje em dia acho que tem muito mais condições de
invadir, de ocupar também a teoria do direito, junto com a filosofia moral, filosofia analítica, mas também de influenciar a dogmática, como o senhor tem escrito em muitas áreas, sempre escreveu, trazendo temas para a dogmática de várias áreas do direito, e também fomentando um pensamento para a reforma do direito, para a inovação jurídica, né? Acho que duas grandes marcas persistem da sua obra, ainda como desafios para a teoria, para a dogmática jurídica, que são perceber o direito além do Estado Nacional e perceber o direito para além dos tribunais, né? Acho que compartilham bastante dessa sua, uma certa aversão aos ritualismos e aos tribunais, ao direito, para perceber que o direito também é produzido em outros ambientes, nos escritórios, pelos mercadores do direito, pelos movimentos sociais, pelo debate acadêmico, não apenas nos tribunais e não apenas pela dogmática. Mas acho que a dogmática já incorporou, ao longo das gerações que o senhor formou, boa parte dessas críticas, né? Já não é a mesma dogmática de quando o senhor estudava aqui na faculdade. Então, é bom que parte disso tenha reverberado, e também a ideia de que o direito não é só o ordenamento jurídico nacional, que existe um pluralismo jurídico global, ainda é um tema a ser mais trabalhado centralmente, por exemplo, pela teoria do direito, que costuma marginalizar os debates sobre pluralismo jurídico, que costumam ficar encerrados na sociologia jurídica. Então, eu acho que um dos grandes legados aqui, o que me cabe falar de uma das facetas da sua obra, é como ela contribui para a gente perceber a dinâmica de inovação jurídica. Para citar um autor da sua preferência, o Schumpeter, que o senhor nos motiva a ler, e que diz na sua teoria do desenvolvimento econômico que uma inovação surge na economia quando se cria um novo produto, se cria um novo método de produção, se cria um novo mercado, uma nova forma de organização industrial. E a sua obra fez uma identificação semelhante, a meu ver, da maneira como se inova o direito, da maneira como se cria o direito. Se cria o direito por meio da regulação de novas áreas que não estavam abarcadas ainda no campo jurídico, se cria o direito por meio de novos procedimentos de interpretação, de decisão de controvérsias, de novas regras, e também de novos regimes normativos, de novas ordens jurídicas, e tudo isso que nos ajuda a pensar os problemas contemporâneos, né? E como há uma dificuldade da prática jurídica em aprender a regular esses temas contemporâneos. Então, muitas vezes, os tribunais não conseguem resolver problemas sobre fake news, eles esperam o legislador resolver. O legislador, como a gente vê no Brasil, não consegue resolver. Vai esperar a sociedade civil. Uma arena decisória do direito passa a responsabilidade para outra. Ao mesmo tempo, a gente percebe a relação disso com a interpretação do direito, com certos temas que não conseguem ser regulados por meio de regras bem claras, específicas, que são regulados por princípios, que têm essa capacidade de absorver, de trazer um pouco para o sistema jurídico a incerteza social, mas também não dão uma solução definitiva para esses novos problemas. Como o direito tem incorporado o conhecimento tecnológico e se tornado refém, em certa medida, de um conhecimento extra-jurídico, né? De um conhecimento que está na tecnologia, que está na economia, por exemplo. E, finalmente, como a gente não pode nem idealizar o direito nacional, nem dar todo o poder às ordens jurídicas privadas, que acho que é uma marca do seu livro O Direito na Sociedade Globalizada, é criticar também essas teorias mais apologéticas à autorregulação privada, e isso tem muita ressonância no debate atual sobre como combinar regulação estatal, corregulação estatal com autorregulação privada, das plataformas digitais, dos serviços de mensageria privada, das tecnologias de inteligência artificial. Enfim, então, não queria falar do que a sua obra foi, queria falar do que ela é, do que ela continua sendo e vai continuar sendo, para a gente pensar não mais a transição do Brasil rural para o Brasil industrial, mas para a sociedade e para a economia digital.
E aí termino, então, com o registro biográfico que todos estão fazendo, não vou deixar de fazer, então, acho que sou, pelo menos aqui da mesa, o que conheço o professor Faria há menos tempo, há uns 13 anos. Fui seu aluno na graduação, mas não falava nada também, o senhor não tinha ainda essa barba de Max Weber, né? Mas já era uma figura imponente, então não fui falar com o senhor durante a graduação, o senhor não participou do meu doutorado, nenhuma banca, mas me acolheu há uns 6 anos, quando comecei o pós-doutorado, e me deu as 2 maiores honras que a gente pode ter, acho, na vida acadêmica, que são dividir uma disciplina com o senhor há 6 anos, com o professor Campilongo, e agora esse convite para fazer o prefácio dessa obra magnífica que é a sua tese de doutorado. Então, faço esse registro biográfico, como todos estão fazendo, e queria fazer alguns anúncios, então, para o futuro. Todos falaram do que a sua obra foi, do que está produzido, mas queria dizer que, além desse lançamento aqui do direito, autoritarismo e mudança socioeconômica, a gente tem programados 3 livros para o ano que vem, né? Um livro de sociologia da Constituição, que a gente vai fechar, um livro que vai fazer um balanço da sua produção nos jornais desde os anos 70 até a atualidade, passando por toda essa transição da política, da economia, do direito brasileiro. E também o senhor tem o compromisso de publicar esse livro sobre, que eu já sugiro um título aí, O Direito e o Estado Depois da Pandemia, a sua pesquisa mais recente. Então ainda tem muita coisa para fazer nos próximos anos. E aí eu comecei falando do Oscar Niemeyer, queria dizer que o Oscar Niemeyer foi até os 104. Então o senhor tem o compromisso de mais 30 anos, está aposentado, mas não vai ficar sossegado no que depender de nós. Então, descanse para retomar com toda a força aí, inclusive aqui na faculdade, que o senhor também não vai se livrar, não vai fugir daqui nos próximos anos. E termino, então, com uma frase, já citei o Chico Buarque, vou falar do professor do Chico Buarque, que é Vinícius de Moraes, que disse que, embora haja tanto desencontro, a vida é a arte do encontro. Então, o senhor foi um grande encontro na minha vida e na de todos aqui. Obrigado.